Existe uma lenda urbana, maravilhosa no mundo da tecnologia, sabe? É aquela imagem mental super sedutora de que o sucesso na criação de um aplicativo funciona tipo como um bilhete de loteria instantâneo. Nossa, sim. É uma história muito reconfortante, de fato. Exato. A narrativa geralmente é assim: alguém tem uma ideia super simples, digamos, um aplicativo para compartilhar fotos. Aí a pessoa passa uma semana ou talvez um mês programando no quarto, coloca o projeto no ar e. E num piscar de olhos, a mágica acontece. Isso! A pessoa acorda bilionária. Mas olha, a realidade por trás das cortinas é infinitamente mais complexa, bagunçada e cheia de falsas partidas. Então vamos desvendar isso de uma vez. Com certeza. E a nossa análise de hoje mergulha fundo exatamente nessa ilusão, né? Sim, e temos aqui uma pilha de fontes fascinantes para quem está escutando a gente. São entrevistas antigas com fundadores, registros de alteração de código-fonte da época e uns cronogramas financeiros super detalhados sobre os primórdios do Instagram. É material de primeira. E a nossa missão hoje é desconstruir a verdadeira jornada desse aplicativo. Queremos entender como se dá aquele doloroso processo de iteração, sabe? E como a busca pelo tal do ajuste entre produto e mercado opera na vida real bem longe dos holofotes. Exatamente, porque essa pilha de documentos destrói completamente o mito do sucesso da noite pro dia. Ela revela, tipo, as cicatrizes do processo. O contraste com a narrativa popular é brutal. O pessoal costuma olhar só pro final da história, né? Sim, é verdade que a aquisição pelo Facebook por $1 bilhão ocorreu em uma janela que parece rápida. Foram cerca de 2 anos após a fundação da empresa em 2010. 2 anos parece pouco tempo. Parece, mas o problema é achar que esses 24 meses foram mágicos ou tranquilos. Para levar a ideia da concepção até um produto capaz de suportar o próprio crescimento, a equipe precisou suar muito. Nossa, e como? Pelo que eu vi aqui nas notas, eles tiveram que captar 3 rodadas distintas de investimento. E convencer 10 investidores diferentes. Eles levantaram a impressionante quantia de $57,5 milhões. E é crucial para a gente entender o que esse dinheiro comprava. Porque, não era para comprar iates ou carros de luxo. Definitivamente não. Esse montante astronômico era o combustível estritamente necessário para manter os servidores de pé, contratar engenheiros caríssimos e basicamente manter a engrenagem girando enquanto eles tentavam descobrir o que de fato estavam construindo. Aí é que tá. O que nos leva à origem dessa história, que é, de longe, a parte mais bizarra. Na minha opinião. Total, porque o Instagram, aquele santuário minimalista de fotos que o mundo inteiro conhece, não começou focado em fotografia. Nem de longe. A primeira versão era um verdadeiro monstro de Frankenstein digital. Chamava Bourbon. Bourbon, soletrado B-U-R-B-N. Isso, sem as vogais O e S. E os registros do projeto original mostram um aplicativo que sofria de uma crise de identidade severa. Muito severa. Parecia uma cópia do Foursquare, né? Aquele aplicativo de check-in de locais. Sim, mas com uma inspiração no mínimo estranha no jogo Mafia Wars, que era uma febre gigantesca no Facebook na época. Uma mistura muito doida. Demais. A dinâmica permitia fazer check-in em bares, planejar o futuro com os amigos, ganhar pontos virtuais por sair de casa e, bom, no meio dessa poluição toda... Tinha um botãozinho lá para postar algumas fotos do encontro. Exato. Uma confusão. Lendo as descrições da interface inicial, a sensação que eu tenho é de ler uma receita de cozinha desastrosa, sabe? Como assim? Sabe quando alguém resolve fazer um jantar para impressionar e começa a jogar na panela absolutamente todos os ingredientes que estão na moda? Tô imaginando. A pessoa coloca azeite trufado, caviar, folha de ouro, uma redução de vinagre balsâmico e espera que, por um milagre alquímico, o prato ganhe uma estrela Michelin. O Bourbon era literalmente isso. É uma analogia perfeita, era uma mistura de tudo que era tendência ali em 2010, mas sem uma alma própria. Mas olha só, tem um detalhe técnico aqui nas nossas notas que me deixou muito intrigada. O fundador aprendeu HTML5 sozinho para construir esse caos todo. Por que o HTML5 era tão relevante para essa primeira tentativa? Esse detalhe do HTML5 é a grande chave para entender a velocidade com que eles podiam errar.
Como assim? Errar mais rápido? É que, naquela época, se alguém quisesse criar um aplicativo, precisaria programar uma versão específica para o iPhone, passar por um processo super rigoroso de aprovação da Apple. Que demorava semanas, né? Sim, demorava muito. E depois você ainda tinha que fazer outra versão do zero para os aparelhos Android. O HTML5, que estava começando a ganhar força, permitia construir uma espécie de site avançado. Ah, entendi. Um site que funcionava dentro do navegador do celular e se comportava como um aplicativo nativo. Exatamente. Isso significava que o fundador não precisava pedir permissão para a Apple toda vez que quisesse mudar um botão de lugar. Ele podia, lançar uma atualização e testar na mesma hora. Uma agilidade incrível, mas que, nesse primeiro momento, só serviu para construir funcionalidades confusas muito mais rápido. O tiro saiu um pouco pela culatra no início. O que nos leva a uma das viradas mais emblemáticas da história da tecnologia. O criador testou esse protótipo caótico com amigos e, bom, apesar da bagunça, havia algum sinal de engajamento. Sim, as pessoas usavam. Mas a sobrevivência do aplicativo passa por um detalhe geográfico gigantesco. O fato de estarem em São Francisco. Exato. As fontes relatam que ele estava numa festa, começou a mostrar esse protótipo bagunçado para as pessoas certas e saiu de lá com um cheque de $500 mil em financiamento. Cara, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Eu fico me perguntando... O que você acha? Como alguém consegue $500 mil numa festa para uma plataforma que parecia um jogo de máfia misturado com um guia de restaurantes que as pessoas mal sabiam usar? É uma ótima pergunta. Isso não levanta uma suspeita enorme de que toda essa genialidade do Vale do Silício é, no fundo, estar no lugar certo, na hora certa e ter os contatos certos? O que é fascinante aqui é o contexto do ano de 2010. E a gente precisa entender as engrenagens dessa época. Não era apenas estar no lugar certo. O que mais tinha em jogo? Era estar na convergência de duas placas tecnológicas da tecnologia, o social e o mobile. O iPhone 4 tinha acabado de ser lançado. Nosso iPhone 4 mudou muita coisa. Pela primeira vez, os celulares tinham câmeras que não tiravam fotos borradas parecendo, batatas. Tinham telas de alta resolução e as conexões 3G começavam a funcionar de verdade. O ecossistema estava pronto. Sim, os investidores sentiam que quem dominasse a interação social dentro do bolso das pessoas ganharia o mundo. Eles não estavam injetando $500 mil no Bourbon porque achavam a ideia dos check-ins brilhante. Ah, entendi. Eles estavam injetando dinheiro na capacidade técnica do fundador e no mercado gigante que ele estava tentando atingir. Exatamente isso. Ou seja, eles compraram um bilhete de loteria apostando no jockey e não no cavalo. Perfeito. Só que o dinheiro, por si só, não salva um produto ruim. A grande virada não foi a injeção de capital em si, mas o que esse dinheiro permitiu fazer em seguida. A papelada financeira mostra que os $500 mil compraram algo muito mais vital que servidores. Compraram tempo de sobrevida e a contratação de um cofundador genial. E o mais doido é o que essa nova dupla fez. Eles contrariaram todo o instinto de quem acabou de receber investimento. É verdade. Normalmente a galera quer acelerar tudo. Sim, eles não aceleraram a produção do Bourbon. Eles pararam, olharam para os dados de uso e admitiram uma dura realidade. Que ninguém se importava com os pontos. Ninguém ligava para os check-ins. A única coisa que os usuários faziam de forma consistente era compartilhar fotos. E essa constatação levou eles a um conceito fundamental do mundo das startups que a gente precisa desempacotar agora. A decisão de pivotar. Pivotar é uma palavra que a gente ouve muito, né? Demais. E no jargão da área, pivotar não é jogar tudo para o alto e abrir uma padaria. É manter um pé fincado naquilo que você aprendeu sobre o seu público e girar o outro pé em direção a uma estratégia completamente nova. Eles perceberam que o mercado não queria um super aplicativo que fizesse tudo de forma medíocre. O mercado clamava por uma ferramenta que fizesse apenas uma coisa incrivelmente bem. Que era pegar uma foto tirada pelo celular, deixar ela super estética e enviar para o mundo inteiro no menor tempo possível. Exato. A grande questão era a barreira técnica para fazer isso acontecer. Por
Porque é muito fácil falar, vamos focar em fotos. Mas os documentos sobre o desenvolvimento mostram que chegar nessa simplicidade foi uma jornada tortuosa, né? E bota tortuosa nisso. O que nos leva ao conceito do MVP, ou Produto Minimamente Viável. Para quem não é da área de tecnologia e está acompanhando a gente, o MVP é tipo a versão mais básica de uma ideia que pode ser lançada no mercado apenas para testar se alguém tem interesse em usar. Isso. Antes de gastar fortunas aperfeiçoando detalhes inúteis. O problema é que o MVP do Instagram foi um verdadeiro pesadelo que passou por 4 encarnações. Um pesadelo técnico e emocional. Os arquivos detalham que a versão 1, como a gente viu, era o Bourbon original. Cheio de coisas. Tinha tudo dentro. Era pesado, exigia muito tempo de quem usava e as fotos ficavam ali escondidas no meio de outras funções. Aí veio a decisão de focar apenas em imagens. E eles partiram para a versão 2. E o que eles fizeram? Jogaram o código antigo no lixo e recomeçaram do absoluto zero. Fizeram um aplicativo apenas de fotos. Mas aí tem um detalhe nas notas de design. O resultado ficou, entre aspas, feio. Ficou feio. Mas por que feio? Olhando os rascunhos, a questão não era só estética. Era ausência de alma, sabe? Faltava algo. A versão 2 era tão clínica e direto ao ponto que perdeu a graça. Eles removeram a fricção, sim, mas também removeram o charme. Não tinha mágica. Não havia os filtros, não havia a mágica de transformar uma foto de um café numa obra de arte vintage. Era só um repositório de imagens. E o pânico bateu forte na equipe. A reação a esse fracasso estéril levou à criação da versão 3. Que é um clássico movimento de desespero, né? Total. É quem acha que foi longe demais e tenta voltar atrás. A versão 3 é o que acontece quando o medo de perder o que foi construído supera a visão de futuro. Então eles resgataram o código do Bourbon. Resgataram. E tentaram remendar as novas ideias de fotografia dentro daquela interface antiga e cheia de texto. E a mecânica por trás do fracasso dessa terceira versão é fascinante. Se resume a uma palavra. Fricção. Exatamente. Fricção. Em tecnologia, fricção é qualquer obstáculo entre a vontade do usuário e a ação final. Na versão 3, para uma pessoa postar uma foto, olha só o trabalho. Conta. Ela precisava abrir o app, ignorar o mapa, pular a tela de check-in, ignorar a pontuação, abrir a câmera e aí sim publicar. Meu Deus, muita coisa. Cada clique a mais cortava pela metade o número de pessoas dispostas a ir até o fim. O ciclo de recompensa no cérebro era quebrado ali mesmo. É como colocar uma poltrona de cinema super confortável no meio de uma praça de alimentação de shopping lotada. Nossa, ótima imagem. A experiência premium se perde totalmente no caos. Exato. Depois de tentar o excesso na versão 1, o minimalismo sem alma na versão 2 e a quimera remendada na versão 3, eles chegaram à exaustão total. E aí que entra a versão 4. A decisão cirúrgica, sem nenhuma piedade, eles deletam o Bourbon da face da Terra. Arrancam os mapas. Exterminam o sistema de pontos, apagam as funcionalidades de encontrar amigos para beber. E deixam apenas a câmera e os filtros. Filtros que, aliás, mascaravam a qualidade ainda duvidosa das lentes da época. E os botões para compartilhar imediatamente em outras redes. Renomeiam a plataforma para Instagram e mandam para as lojas de aplicativos. E a mecânica de crescimento que essa limpeza drástica gerou foi avassaladora. Com a versão 4, a fricção despencou para quase zero. Aí algo muito fluido. Uma pessoa abriu o aplicativo, tirava foto, aplicava um filtro que dava aquele aspecto profissional, publicava e bum! E recebia notificações de curtidas em questão de 3 ou 4 segundos. Esse ciclo curtíssimo gerava um pico de dopamina fortíssimo. O resultado prático. Em poucas horas, o Instagram assumiu o primeiro lugar nas paradas de download. A proposta de valor não precisava ser explicada, era intuitiva. O caos do Bourbon estava morto e, a partir daquela clareza extrema, o aplicativo escalou para centenas de milhões de usuários. Pavimentando o caminho para aquela oferta bilionária que a gente mencionou no começo. É impressionante observar essa evolução em 4 atos. Sem dúvida. Lendo sobre essas idas e vindas de código, a imagem que se forma na minha cabeça é a do trabalho de um escultor clássico diante de um bloco maciço de mármore, sabe? Como assim? Explica pra gente. O escultor precisou de 4 tentativas angustiantes.
Ele começou marretando o bloco, deixando tudo cheio de arestas e deformidades. Esse é o Bourbon original pesado e confuso. Perfeito. Depois, ele destruiu outro bloco tentando ser puramente funcional, mas a escultura ficou reta demais sem expressão. Na terceira tentativa, tentou usar a cola para juntar os pedaços velhos e, claro, o resultado desmoronou. Porque estava cheio de emendas. Sim. E foi só na quarta tentativa, lascando e destruindo grandes nacos de pedra com extrema precisão, que ele revelou a obra-prima que estava escondida lá dentro. A genialidade não estava em adicionar mais massa de modelar, estava em saber exatamente onde bater para quebrar e jogar fora tudo que não era essencial. Nossa, essa analogia do escultor é muito precisa. Se a gente conectar isso ao panorama geral da criação humana, fica claro que essa agonia do corta e refaz não é uma exclusividade do Instagram. Não, acontece em tudo. É a regra que rege qualquer produto e serviço ou projeto que consegue sobreviver ao teste da realidade. A verdadeira inovação exige uma tolerância quase sobre-humana à frustração. E ao desperdício de tempo e recursos, né? Sim, porque iterar não significa apenas mudar a cor de um botão ou fazer uns ajustes cosméticos rápidos. Fazer iteração de verdade muitas vezes exige jogar meses de noites mal dormidas e milhares de dólares no lixo. Porque a premissa fundamental provou estar desalinhada com o comportamento real das pessoas, certo? Exato. A capacidade psicológica de desapegar do próprio esforço é o verdadeiro filtro que separa as ideias esquecidas daquelas que definem uma geração. Então, o que tudo isso significa para quem está escutando a gente e não está no Vale do Silício tentando criar o próximo unicórnio da tecnologia? O valor real dessas fontes antigas está na lição universal sobre como lidar com a rejeição inicial de uma ideia. Aquele feedback inicial de que um projeto está confuso não é um atestado de incompetência, né? É apenas um conjunto de dados. Exatamente. Dados que você usa para melhorar. A chave é não se apegar emocionalmente à primeira versão. Pensemos em cenários do cotidiano. Tipo, alguém desenvolvendo uma apresentação crucial para o conselho da empresa. A primeira versão dos slides sempre será um desastre poluído. Cheia de textos e gráficos desnecessários. Sim. E o processo de tornar aquela apresentação brilhante é doloroso. Exige cortar informações que a pessoa levou dias para pesquisar. E o mesmo vale para a criação de um portfólio profissional ou para quem está montando o cardápio de um pequeno restaurante. O instinto inicial é oferecer 50 pratos diferentes no menu. Exato. E a sabedoria adquirida com a dor é focar nos 5 pratos que farão as pessoas cruzarem a cidade só para provar. É o cerne dessa questão do ajuste entre produto e mercado, é compreender que o valor real quase nunca reside naquela faísca inicial de inspiração. A inspiração, no fundo, é fácil. O difícil é a execução. O valor é forjado na insistência de expor o projeto à luz do dia, suportar o silêncio constrangedor ou a confusão de quem consome seu produto, engolir o orgulho, voltar para a oficina de trabalho e refinar a estrutura incansavelmente. É entregar a solução elegante para um problema que as pessoas muitas vezes nem sabiam como articular. É um choque de realidade gigante para quem idolatra o mito da primeira ideia brilhante. Com certeza. Por trás de todo design que parece ter nascido perfeito, invisível e fluido, há sempre um cemitério obscuro de protótipos terríveis. Códigos confusos e hipóteses que falharam miseravelmente. Aquela imagem do gênio isolado que acerta o alvo de olhos vendados na primeira tentativa. E acorda bilionário. Isso, cai totalmente por terra quando a gente analisa os registros reais. Os registros contam a história da transpiração por trás da inspiração. E olha, observando esse cemitério de versões fracassadas que precederam o acerto monumental, há uma reflexão final que a própria documentação nos instiga a fazer. E qual seria? E se o cenário inicial tivesse sido um pouco diferente? Diferente como? Pensemos no Bourbon, aquela primeira versão cheia de funcionalidades de locais, pontos e jogos. E se, em vez de gerar confusão imediata e exigir uma mudança drástica, o Bourbon tivesse alcançado um sucesso moderado? Um cenário onde a atração não fosse espetacular, mas fosse o suficiente para garantir o faturamento básico e manter a pequena equipe empregada. E isso levanta uma questão super importante. O sucesso medíocre inicial poderia ter sido uma armadilha silenciosa. Uma armadilha letal disfarçada de conforto, né? A armadilha perfeita. O sucesso mediano, o bom o suficiente, cria inércia.
Ele retira totalmente a pressão evolutiva. Faz todo sentido. Se o Bourbon estivesse pagando as contas razoavelmente bem, os fundadores jamais teriam sentido a dor lancinante e o desespero necessários para deletar a própria criação. Eles jamais teriam jogado tudo fora para construir o Instagram a partir do zero. Exatamente. O que significa que, de uma perspectiva histórica, a rejeição amarga do mercado, as falhas constantes e a frustração daquelas 3 primeiras versões caóticas não foram um grande azar no caminho deles. Na verdade, a dor do quase fracasso absoluto foi o catalisador indispensável para a evolução deles. A ineficiência inicial do Bourbon, no fim das contas, foi o maior golpe de sorte de suas carreiras. Nossa, o fracasso esmagador como único caminho para a precisão cirúrgica. Que reflexão genial! Se o aplicativo original tivesse sido apenas um pouco melhor, o império fotográfico jamais teria existido. Nunca. É louco pensar nisso. No fim das contas, o tal bilhete de loteria instantâneo que a cultura da tecnologia tanto idolatra, não só é uma fábula, como caso existisse, talvez fosse o pior prêmio que um criador pudesse ganhar. Concordo plenamente. A verdadeira genialidade, a mágica duradoura que a gente está vendo nesses documentos, não está na capacidade de acertar em cheio logo de primeira. Está na audácia implacável de errar, arrancar tudo pela raiz e recomeçar, batendo na pedra repetidas vezes. Até que não sobre absolutamente nada além do que é puramente essencial.